temos que atentar para o lado positivo e o lado negativo. Então, meus queridos internautas, meus queridos irmãos, meus queridos eleitores, irmãos brasileiros eleitores, não deixem de pelo menos sopesar tudo que este ser humano, que não tem nada de diferente de vocês, falou aqui para vocês neste programa, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot, brasilcandombleverdade.blogspot.com, que eu também estou nas redes sociais, tá? Pode acessar lá o Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com, que eu estou nas redes sociais, no Facebook, tá? Vocês podem acessar, podem deixar seus comentários, tá? E eu quero também fazer aqui uma retificação, que num programa passado aí, em que eu agradecia as centenas de pessoas que nos acompanham, tá? Eu quero fazer uma retificação, não são centenas de pessoas, são centenas de milhares que já nos acompanham, tá? Ao longo desses anos, tá? Neste blog. Nós estamos pelo menos com 300 mil seguidores no blog. Eu pretendo, com a ajuda de Oxalá, com a ajuda de Exu, com a ajuda de Olorum, chegar até dezembro com 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Por quê? Pelo trabalho sério que nós realizamos, pelo trabalho esclarecedor que nós realizamos, tá? Não estamos aqui para vender filtro de amor, para trazer pessoa amada em 24 horas e outras coisas ridículas. Desculpem, e outras coisas ridículas que só servem para denegrir o nosso segmento afro-brasileiro. Tá? Vamos aguardar com fé a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a nossa vitória, sobre a manutenção do sacro ofício de animais dentro do nosso culto. Conforme eu disse aqui, a vitória é nossa, porque o nosso nome é resistência. Porque depois disso, tudo que eles nos fizerem será de sua menos importância. Nós haveremos de digerir com maior facilidade. Como a gente vem digerindo todos esses ataques, partindo dessas ordes dos nossos opositores, que nos intitulam adoradores do demônio, quando eles é que são adoradores do demônio, porque se eles não falarem do demônio, não pinga o dízimo, não pinga a oferta lá na sua sacolinha, não pinga. E vai acontecer como aconteceu em Portugal, 700 templos evangélicos fecharam entre 2014 e 2016, 2017, fecharam, porque eles foram para lá no afã não de divulgar uma filosofia religiosa, mas sim no afã de conseguir dinheiro. O único que conseguiu se manter lá, mas com dinheiro daqui, foi uma das igrejas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, que é muito rica, todos nós sabemos, pode se dar o luxo de manter uma igreja lá com meia dúzia de gato pingado. As demais não conseguiram. E nós temos condição de sair daqui para abrir um terreiro, para abrir um Ilê Axé, um Querebentã, um templo de culto afro lá em Portugal, ou seja lá onde que for. Nós temos? Nós não temos. Sabe por quê? Porque o nosso nome é terra. E aonde você planta a sua semente, afro-brasileira, ali ela permanecerá. Não tem esse negócio de fazer uma cópia do que eu plantei aqui para plantar lá no Maranhão, para plantar lá em Rondônia, no Ceará. Não. Eu tenho que ter um Omorixá que resida lá
no Acre, em Rondônia, no Amazônia, né? Porque é diferente, foi alguém que partiu, mas eu não vou plantar o que eu tenho na minha casa, eu vou plantar o dele lá. Aí é diferente, quer dizer, é a expansão do nosso culto, é a expansão do nosso axé. Essa é a diferença, porque eu sei de muitos zeladores de orixá, tratadores de orixá, de voduns, de inquices, né, que fizeram isso. Descobre que tem um filho que mora lá no Rio Grande do Norte, ele vai para lá, faz o plantio dos ancestres, dos bacuros, dos mais velhos, do filho de santo, e aproveita e planta o dele também. Planta o dele também no intuito que é de dominar aquele filho. São tantos os casos, tá? E o resultado geralmente é danoso. Basta a sua mão na realização, no plantio, tá? Daquilo que pertence àquele orixá que você consagrou, é o suficiente. Lá está a sua mão, lá está o seu suor, o seu sangue. Você pode gritar em cima lá dos assentamentos do seu orixá, do seu elegum, e que você vai obter uma resposta. Eu tenho visto casos e mais casos de pessoas que tem um filho lá em Rondônia, eu vou para lá, faz o assentamento necessário lá dos ancestros, dos bacuros e tudo dele, e aproveita e assenta lá um Exu lá qualquer, lá, não, esse aqui é meu aqui, esse aqui vai ficar tomando conta da minha parte. Tem isso também, meus irmãos. Eu já vi isso. E isso continua acontecendo. Nós não precisamos disso, não. Porque a mola mestre a impulsionar tudo isso é da onde partiu o impulsionamento. Se o impulsionamento saiu da minha casa, saiu da minha mão, eu não preciso assentar um Exu, um orixá lá na casa de fulano, não. Não, o cordão umbilical foi criado. E esse cordão umbilical só será cortado no dia em que eu me for. Aí ele terá que procurar alguém para tirar a mão de vume ou de vumbi, como querem alguns, né? Aí sim, aí ficará cortado. Mas enquanto eu vida tiver, ele pode procurar sem zelador de orixá, tudo, não adianta, porque o meu axé vai estar plantado ali. Tá? E alguma coisa eu guardei dele aqui na minha casa, tá? Até porque nós não somos bobos, tá? Nós sempre sabemos lidar com o toma lá, dá cá, porque nós vivemos numa comunidade também de pessoas perigosas, que gosta muito do toma lá, meu pai me dê isso, me aquilo, mas dá cá são poucos os que querem. Eu não digo em termos financeiros, mas eu digo isso em termos de respeito. Se você é de Angola, seja Angola do dia que você foi consagrado até o dia da sua morte. Se você é do Jeje, seja Jeje do dia em que você foi consagrado até o dia da sua morte. Se você é do Queto, seja do Queto do dia da sua consagração até o dia da sua morte. Se você é da Quiumba, da Quiumbanda, seja quiumbandeiro até o dia da sua morte. Se você é de Quimbanda, seja quimbandeiro até o dia da sua morte. Se você for da Jurema, seja juremeiro do início até o último dia da sua morte. Porque não pense que lá onde você vai, se lá no Queto, lá no Jeje, lá no Angola, vai te dar mais do que aquele segmento afro-brasileiro tem. Não vai não, meu irmão. Porque é tudo uma mesma cartilha. Tudo uma mesma cartilha. Se você não sabe cantar um orim, tá? Como se canta lá no Queto, mas você sabe cantar um orim conforme lhe ensinou os seus bacuros, porque o verdadeiro ensinamento parte dos nossos bacuros, porque muitas das vezes os nossos zeladores, eles não são possuidores de saberes suficientes para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Por isso, porque muitas das vezes aprenderam errado do seu zelador, e o seu zelador também, por sua vez, aprendeu errado. Por quê? Porque a nossa religião, o nosso segmento religioso, ele se pauta em cima da oralidade. Então a coisa vai
sofrendo modificações, coisas até que seriam erradas passam a ser certas, coisas que são certas passam a ser erradas. Então, nós temos que ficar vigilante, nós temos que observar. Por isso que eu digo que eu sou praticante do espiritualismo de resultado. Tá? Eu procuro não seguir receita de ninguém, eu procuro seguir a receita do espiritualismo de resultado. Aquilo que eu invoco os meus bacuros mais velhos, meus mentores espirituais, e eles me dizem, tá? Eles me dizem, não é por esse caminho não, meu velho. Não, isso aí está errado. Veja bem, vá pesquisar melhor, não é bem assim não. Às vezes uma mistura, às vezes uma simples comida de orixá, uma comida de santo, tá? Você aprende errado. E se você está certo no santo certo, os seus bacuros, os seus mentores espirituais não vão te deixar pagar aquele mico. Tá? Eu digo isso, eu quero encerrar a minha preleção falando de uma entidade que muitas pessoas, que até terreiros de candomblé, de Queto, de Jeje, de Nagô e outros que se dizem independentes, não gostam que essas entidades bailem no mesmo espaço onde bailam os voduns, os orixás, os inquices, porque rotulam essas entidades de eguns. E eu quero dizer aqui do alto da minha pouca sabedoria, que tudo que pulula dentro do nosso culto parte de um ogum, de um egum, de um espírito. Que tentem me contestar. Eu que já pesquisei de Verger, a Batiste, a Juana Eubei dos Santos e outros, tá? E não encontrei resposta. Vocês sabem por quê? Porque tudo dentro da espiritualidade, conforme disse, nós cuidamos de espiritualidade. Se nós cuidamos de espiritualidade, nós cuidamos o quê? De espíritos, tá? Você imagina, é polêmica a minha posição. Vocês imaginem o nosso grande pai Xangô, que é o trovão, que é o curisco. Você imagina nós, seres humanos, pecadores, sujos de corpo e alma, entrar em transe, olha só a frase que eu estou usando, em transe com essa força divinizada da natureza tão poderosa, assim como é o Aiá, os seus raios, suas chuvas, suas tempestades, a minha mãe Oxum, a grande mãe dos mares, dos oceanos. Imagina nós incorporarmos aquela força do mar, nós morreríamos afogados. A minha tese é que, como nós cuidamos de espiritualidade, existem os espíritos altamente evoluídos que vêm naquela linhagem daquele orixá e que nos tomam. Alguns querem dizer que isso é um transe. Por que transe? Porque é de orixá. Então, se é de orixá, não tem nada a ver com espiritismo, com espiritualismo. É o contrário. Nós somos tomados por uma força, por um espírito altamente evoluído que vem naquela roupagem daquele orixá e que vem conosco conversar e que vem conosco cear e vem conosco festejar, receber os seus festejos e levar aquela força superior. Então, tudo dentro do candomblé passa pelo espírito. Que tentem me contestar isso. Então, qual a diferença entre transe e incorporação? Me digam, até hoje não apareceu ninguém para dizer o que é transe, o que é incorporação. Porque se ele tentar explicar o transe, ele vai fugir do espiritualismo. Se nós praticamos o espiritualismo, como que nós vamos aqui acoplar o transe? O transe. Então são questões, gente, são questões aqui acadêmicas. Eu sei que são questões acadêmicas, né, que requer uma discussão maior. Mas só a grosso modo para mostrar para você que na minha casa eu só tenho um espaço.
Só tem um espaço, um terreiro, um espaço. Nesse espaço ali, bailam os orixás, dançam os Exus Eguns, dançam os caboclos, os encantados e os pretos velhos, porque não existe diferenciação nenhuma entre eles, em que pese os contrários. Aqueles que pensam contrariamente. Eu sei de casas que Deus me livre de um preto velho descer para dançar no mesmo espaço que dança um vodum. Não, isso é Egum. E o que é Egum, meu irmão? Egum é essência. Egum é aquele espírito de luz que está evoluído e que está evoluindo junto conosco, nos ajudando a viver, nos livrando dos malefícios, ajudando a curar nossas dores, ajudando a curar nossas feridas, ajudando a gente galgar as nossas vitórias. São os espíritos. Então nós lidamos com espiritualidade. Então nós não podemos discriminar, tá, esses espíritos de uma maneira tão abertamente como existe hoje no Brasil. Tá? Eu digo isso para vocês, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei esse barracão aqui, que eu tive que comprar de uma outra pessoa que faliu, tá? Porque se enveredou pelos descaminhos da falta de espiritualidade, eu ganhei na justiça para um cliente que ele havia lesado e ele não tinha dinheiro para pagar. E o cliente não envolvido com o lado espiritual disse: doutor João, eu não quero isso, para que eu quero um barracão caindo os pedaços? O senhor pode fica por conta dos seus honorários. Eu disse: eu não quero, eu já tenho um barracão, uma coisa linda, né? Mas Xangô me impôs essa provação. Não, eu quero você lá. E eu vim para cá. Uma casa que não tinha condições de se sobreviver, de viver aqui. Uma casa famosa que saía na revista Manchete, o Cruzeiro e tudo. Mas que não tinha um assentamento de um vodum, não tinha um bara, não tinha um Xangô, não tinha um Ogum, um assentamento geral, se quer que fosse, não tinha. Era tudo na base do alguidar, da ferramenta, que depois foi jogado tudo dentro de um poço, que diziam que era da Oxum, não tinha nada. E eu tive que levantar essa casa. E vocês sabem quem me ajudou nessa batalha de levantar essa casa, de que hoje é um palacete que eu me orgulho, que não me pertence, pertence ao meu grande rei Xangô, a minha grande rainha Oxum, Iansã, meu grande rei Omulu, Baluaê, Bara, Odé, Ossan, Oxumaré, o nosso grande pai Dan, e todos os orixás, todos os voduns, pertence a ele, esse grande. Eu estou aqui emprestado, tá? Onde gosto de paz, onde gosto de grandeza. E vocês sabem quem me ajudou a descarregar essa casa? Ajudou a descarregar essa casa, tirando todas as mandingas que esse zelador que já se foi, tá? Que se perdeu pelos caminhos da vida, da espiritualidade, foi uma preta velha e um espírito de luz, chamado João Batista de Arimateia, que junto com a vovó Sebastiana da Calunga, a bênção minha avó, foi quem minguadamente começou a descarregar essa casa, fazendo sessões de cura. Era eu, minha esposa e mais 2 pessoas, médio de transporte, fomos indo. Até que depois de 7 anos, ela me liberou daquela aprovação. Ela disse: meu filho, você passou na aprovação. Daqui para frente você passa a cuidar de todas as demais forças. É por isso que eu não deixo nunca de louvar esses nossos grandes espíritos da linha de Kardec, os nossos espíritos da linha de médicos curadores, que tantos milagres eles fizeram, não eu, quantas pessoas curadas de doenças
tidas já como terminais. Não eu, porque eu sou apenas um vaso. Nós somos apenas um vaso na mão deles. E a vovó Sebastiana da Calunga, essa preta velha, que nunca pediu roupas caríssimas, somente aquela saia branca, aquele cachimbo, aquela bengala, aquele tamborete, aquele café amargo com vinho moscatel, né? Estava ali para ajudar as pessoas que vinham sem ter dinheiro, comprar uma vela, a nada. Nós tínhamos que fazer um sopão para ajudar aquelas pessoas. Mas eu superei aquilo, porque eu acreditava no postulado. Porque quando eu vestia a camisa, eu vestia a camisa. Então, com tristeza que eu vejo essas casas que não deixam um preto velho bailar, dançar, nem dançar, se sacudir, né? Que não tem condição de dançar, se sacudir, porque é uma casa de vodum, não pode. Quanta ignorância, quanta falta de aprendizado o nosso povo está carente. Então eu quero dedicar também o programa de hoje a esses espíritos de luz, a esses pretos velhos, maravilhosos. Eu vou falar das noivas. A esses espíritos, tá, altamente evoluídos, que vêm na roupagem de médicos, curadores, que ajudam a curar nossas doenças. Ajudam e curam, porque eles têm poder, porque eles têm a proteção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Olorum, nosso Pai Jeová, nosso Pai Brahma, não importa o nome. Aos pretos velhos, a minha homenagem. Cativeiro, cativeiro, ah, meu cativeiro, 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 ah, meu cativeiro, 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 cativeira, quem me impôs esse cativeiro foi o meu pai Oxalá. Cativeiro, 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 cativeira, quem me pôs esse cativeiro foi o meu grande pai Oxalá. Cativeiro, 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 cativeira, quem me impôs esse cativeiro foi o meu pai Oxalá. Quem me impôs esse cativeiro foi o meu pai Oxalá. Eu chego na casa de pecador, é com a licença do nosso grande feitor. Se eu chego na casa de pecador, é com a licença do nosso grande feitor. Adorei as almas, adorei as almas, adorei as almas. Meus queridos irmãos, eu trouxe uma outra matéria também muito importante, mas é muito longa e eu não quero cansá-los, fica para um próximo vídeo. Tá? Que Deus, que meu pai Olorum, que meu pai Xangô, que minha mãe Yansan, que meu pai Odé, que meu pai Exu, que meu pai Ogum, que meu pai Beije, que meu pai Bessem, que minha mãe Nanã, que meu pai Omulu, que minha mãe Euá, que minha mãe Obá, que meu pai Oxalá, todos os orixás cultuados aqui no Brasil, capitaneados por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, lhes dei uma boa noite a todos nós e que nos abençoe para continuar levando avante essa bandeira de muito sacrifício, de muita dor, de muito sangue, mas acima de tudo de muita glória, de muita satisfação pessoal. Porque a vida de um espiritualista, tudo é mais gostoso. A nossa comida, seja um pedaço de pão, é mais gostoso do que uma lauta mesa de um caviar.
Um copo com água é mais gostoso do que um vinho importado. Porque esses sabores nos dão os nossos mentores espirituais. E que eles continuem nos iluminando, nos encaminhando, nos dando, nos passando um pouquinho dos seus saberes ancestrais, para que possamos fazer a coisa certa. Kiba, Kiba, Kibaxé, meu pai Xangô, que ele os ilumine, que ele nos ilumine, que ele nos proteja em nome de todos os deuses, dos semideuses do panteão africano, de todos os encantados e caboclos, rica e abundantemente. Axé.